Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender sobre a formação da matéria, associar os modelos históricos com a natureza elétrica da matéria e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os primeiros relatos sobre a formação da matéria. Então, os primeiros relatos e descrições sobre a composição da matéria e a compreensão dos fenômenos naturais foram realizados pelos filósofos gregos no século V a.C., onde havia opiniões diferentes sobre o que constituía a matéria. Então, um dos filósofos se ocupava a observar a natureza e a pensar a respeito disso, visto que nesse momento não se faziam experiências, experimentos para tentar provar nada. Eram só pensamentos a respeito do que eles conseguiam observar a olho nu ali sobre a natureza. Era isso que os filósofos nesse momento estavam fazendo. Então, o Tales de Mileto, que é o filósofo, acreditava que a água era a base de tudo. Então, ele observava a natureza e achava que a água estava presente em todas as coisas. Aí, na sequência, a gente vai ter o Anaximenes, que, por sua vez, ele dizia que o principal elemento constituinte do universo era o ar. Depois o Heráclito falava que o fogo era o elemento principal, pois transformava tudo que tocava. E aí a gente vai ter o Empedócles, que estabeleceu que toda a matéria era formada pelos 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água, sendo que a quantidade entre esses elementos existentes nas substâncias formariam matérias diferentes, que representariam a simbologia própria para representar cada elemento. E aí o Aristóteles aprimorou o conceito de matéria do Empedócles, atribuindo qualidades, como quente ou frio, seco ou úmido, a cada elemento, sendo que a diferença entre eles estaria relacionada às suas qualidades. E de acordo com essa interpretação de Aristóteles sobre a concepção do Empedócles, teria o seguinte significado. Então o ar era quente e úmido, a água era fria e úmida, o fogo era quente e seco e a terra era fria e seca. E a interpretação sobre a matéria de Aristóteles, é a transformação de cada elemento no outro, dependia da inversão dessas qualidades, alternando uma da outra. Então, se ele tinha um pouco mais de um pouco menos do outro, e isso ia fazendo as características diferentes das coisas que eles observavam na natureza. Então, essa concepção da formação da matéria perdurou por muitos séculos. Então, começou lá, no século V a.C., esses primeiros pensamentos dos filósofos, e foi indo aí até praticamente o começo aí da Idade Média. E essa imagem aqui demonstra um pouquinho disso. Então, a combinação dessas características, quente, seco, úmido e frio, ia mostrando aí a formação das substâncias. Aí a alquimia começou a aparecer lá entre os séculos I e XV depois de Cristo. Então já estamos falando aí da Idade Média. Foi influenciada pela concepção de matéria de Aristóteles. Então eles se baseavam nessa ideia aí dos 4 elementos. Os alquimistas buscavam diversas combinações de metais na tentativa de obter ouro. Usavam a premissa de que toda a matéria era formada pelos mesmos elementos. Então bastaria alterar as quantidades de cada um deles dentro da matéria para obter ouro ou qualquer outra coisa. Então, nesse momento, começaram a surgir os experimentos, as vidrarias, algumas transformações, e a alquimia contribuiu em muito para coisas que usamos até hoje, como, por exemplo, os processos de destilação, os processos de fermentação. A grande parte das vidrarias que temos em laboratórios, béqueres, balões de fundo chato, entre outras coisas, vieram aí dos estudos e das tentativas dos alquimistas de transformar qualquer metal em ouro. Aí a gente tem aqui, o Leucipo e o Demócrito, por volta do ano 400 a.C., eles elaboraram uma filosofia atômica, na qual a matéria é formada por partículas indivisíveis denominadas átomos, introduzindo a ideia de que a matéria é descontínua, pois para eles a matéria conseguia ser, então, indivisível. Olha só. Então a gente tem o Leucipo e o Demócrito, por volta do ano 400 a.C., tendo essa ideia aí de átomo pela primeira vez. Até chegar a uma porção indivisível. E ainda seriam formados por átomos
vazios e vácuos que são invisíveis. Então, a ideia era a seguinte, né? Eles começaram a observar esse conceito de átomo, de você poder dividir a matéria até o momento onde você não conseguia dividir mais. E aí ficou esse conceito. Vamos fazer a primeira atividade agora? Do que somos feitos? A busca pela resposta ocorre desde a Grécia Antiga, mas em duas linhas de pensamento diferentes. Uma delas associada ao grande filósofo Aristóteles e a outra aos filósofos Leucípito e Demócrito. Qual eram as respostas dessas duas linhas de pensamento sobre a questão do que somos feitos? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Então, segundo as ideias de Aristóteles e Empedócles, tudo ao nosso redor era composto de apenas 4 elementos básicos que poderiam ser transformados um em outro, dependendo das qualidades que possuíam. Já os atomistas da Grécia Antiga acreditavam que a matéria era formada por átomos, partículas indivisíveis, impenetráveis e invisíveis. Então, mesmo lá na época da Grécia Antiga, a gente tinha essas duas ideias, né? A ideia dos 4 elementos e da composição que eles se combinavam para formar tudo, e já tínhamos também ideia de átomo, mas a ideia que mais perdurou foi a ideia dos 4 elementos. Retomou-se esse conceito de átomo bem mais para frente aí no andar da história, que a gente vai ver agora. Então, falando ainda dessa constituição da matéria, a gente tem aqui o Lavoisier, que é o químico francês Antoine Laurent Lavoisier, que é chamado pai da química. Influenciou o pensamento sobre a matéria com o princípio da conservação das massas. Em uma reação química, a massa dos reagentes deveria ser igual à massa dos produtos. Introduziu e aprimorou o uso da balança nas suas pesquisas científicas, e aqui está a imagem, né, da balança original lá utilizada por Lavoisier. E é atribuída a Lavoisier uma frase bem famosa que diz o seguinte: que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E fazendo esse experimento na balança, ele quis mostrar que realmente é isso. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando você está fazendo uma reação utilizando uma determinada massa, né, de ingredientes, podendo ser 2, 4, 10, 1000 ingredientes, o seu produto, sendo 1, 2, 3 ou quantos produtos forem, a soma desse produto tem que ser a mesma massa que você utilizou lá na soma das massas dos seus reagentes e ingredientes. Isso mostra que a matéria só se transformou de uma coisa na outra, né? Ela não foi aí criada nem destruída, ela só foi transformada. Aí depois a gente tem o Joseph Louis Proust, juntamente com Lavoisier, influenciou o pensamento sobre a matéria. Percebeu que em uma reação química, a relação entre as massas das substâncias participantes mantém sempre constante. Isso permitiu com que ele elaborasse a lei das proporções definidas. E aí a lei das proporções definidas fala justamente isso, que para você ter uma nova substância, você tem que manter uma proporção adequada entre o que você está usando para formar essa nova substância. Mais ou menos assim, ó. Se você vai fazer uma receita e você diz lá que precisa usar 1 xícara de farinha e 1 xícara de açúcar, se você quiser fazer mais daquela receita, você vai ter que duplicar as quantidades de maneira igual, porque é 1 para 1, né? 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha. Se você usar 1 xícara de açúcar e só 1 colher de farinha, o seu bolo vai dar certo? Os ingredientes são farinha e açúcar, mas as quantidades, a proporção não está igual. E aí é disso que se trata a lei do Proust, essa proporção que você tem que combinar para que as coisas funcionem de maneira correta. Aí a gente vai ter o John Dalton, né? Entre os anos de 1803 e 1808, ele elaborou uma teoria para a constituição da matéria e ele fez o seu modelo atômico, que ficou conhecido como bola de bilhar, e a característica dele era ser maciço, né, indivisível e indestrutível. Então seria essa formação aí para o modelo atômico do Dalton. Aí depois a gente vai ter o Thomson, que explicava os fenômenos que não eram possíveis de ocorrer por meio do modelo atômico do Dalton, como por exemplo a eletricidade. Como é que uma coisa, né, indivisível, indestrutível assim, conseguia, né, ter o processo da eletricidade acontecendo. E aí ele teve então a descoberta do elétron. Como é que ele descobriu esse elétron? Em 1879, né, contribuindo com a sua teoria para a constituição da matéria, a partir dos estudos do comportamento dos gases mediante uma descarga elétrica em um experimento de raios catódicos. Descreveu o átomo não sendo maciço e indivisível, mas sim uma massa, né, onde estavam incrustadas aí os elétrons, e o seu modelo ficou conhecido como pudim de passas. Teve aí uma grande, né, diferença de tempo aí entre o modelo do Dalton e o modelo do Thomson. Vamos fazer a atividade 2 agora? Cite as semelhanças e as diferenças entre o modelo atômico de Thomson e de Dalton. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 2? Então eu quero saber as semelhanças e as diferenças entre o modelo atômico de Thomson e de Dalton. Então, em ambos os modelos, os átomos são esféricos. A grande diferença entre as propostas é a incorporação no modelo do Thomson de partículas em uma esfera positivamente carregada com cargas negativas, que são os elétrons. A ideia de Dalton sobre a massa dos átomos foram mantidas no modelo atômico do Thomson. Então, eles têm semelhanças e diferenças, né? Com os experimentos foi se agregando aí novos conceitos e observando novas características aí do átomo. Depois do Thomson, a gente vai ter o Rutherford no ano de 1911, que desenvolve um experimento com o intuito de estudar o interior do átomo para adequação do modelo atômico de Thomson. Então ele tinha todo o estudo do Thomson, do seu modelo atômico, e foi fazer um experimento para tentar observar aí o núcleo do átomo. Aí o experimento dele era esse aqui, ó. Consistia em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa originárias de um material radioativo, que era o elemento polônio. Constatando que o átomo é constituído de espaços vazios, possuindo um núcleo positivo e denso. Então ele tinha suas partículas alfa, que são carregadas de carga positiva. E aí ela passava pela lâmina do ouro e em volta aqui ele tem um detector dessas partículas como um filme fotográfico. O que ele esperava é que todas as marcações desse filme ficassem sempre no mesmo ponto, mas ele viu que ela tinha marcações em várias direções. E aí ele observou o quê? Que quando essa partícula alfa colidia lá com o núcleo, ela mudava a sua rota voltando, né? Então ela ricocheteava ali. A grande maioria passou reto e marcou realmente o ponto que ele esperava. E aí ele observou o quê? Que tem um núcleo que é denso e positivo e por isso a partícula ia de volta, né? Fazia o sentido oposto do que ele esperava, mas a maior parte é espaço vazio e por isso a partícula passava reto e fez a marcação ali de maneira linear. Daí o que aconteceu? O Rutherford conseguiu chegar nesse momento aí na ideia de que o núcleo tem as partículas positivas, tem bastante espaço vazio e as partículas negativas lá em volta. O que ele não conseguiu explicar foi como que aquele monte de carga positiva conseguia se manter estável dentro de um núcleo que era denso.
E aí a gente teve o Chadwick, que buscou ali o conhecimento a respeito dos nêutrons, que são as cargas neutras que mantêm aí o núcleo coeso. Depois disso, a gente vai ter o Niels Bohr, que realizou experimentos com espectros atômicos para explicar a natureza dos elétrons. Assim, sua teoria para a constituição da matéria foi elaborada sobre o movimento e a disposição dos elétrons no átomo. Então, a partir ali dos conhecimentos de Rutherford, o Bohr foi estudar ali mais sobre os elétrons. Com esse experimento, Bohr concluiu que os átomos emitem radiações em certos comprimentos de onda e em frequências determinadas. Então, os átomos se apresentam em estado de energia específica. Assim, foi possível entender a natureza dos elétrons e, consequentemente, a natureza elétrica da matéria e a distribuição eletrônica e como o elétron está distribuído, quais são os movimentos que o elétron faz. Tudo isso veio a partir aí das ideias do Bohr e dos seus estudos em relação aos elétrons. Agora a gente tem uma atividade mão na massa aí que fica como tarefa para vocês. Agora que você compreendeu sobre os principais modelos para a compreensão da matéria, construa um mapa conceitual em duplas ou em grupos, fazendo os seguintes apontamentos. A matéria é maciça ou descontínua? A matéria possui carga? Qual a importância dos experimentos realizados pelos cientistas para a compreensão da matéria? Então, para você fazer o seu mapa conceitual, você pode estar fazendo na folha do caderno, numa cartolina, ou mesmo usando recursos virtuais como o Canva para construir aí o seu mapa conceitual usando o computador. E uma curiosidade sobre a química. Então, através do QR Code, você pode acessar essa reportagem que fala o seguinte, como sabemos que tudo no mundo é mesmo feito de átomos? Então, é uma matéria bem interessante para a gente estar estudando e conhecendo mais sobre os átomos. Na aula de hoje, a gente aprendeu sobre a formação da matéria, associamos modelos históricos com a natureza elétrica da matéria e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!